pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos passando por um momento difícil, mas nós acreditamos que breve isso vai passar e nós poderemos retornar com as nossas atividades presenciais. Bom, então nós estamos na terceira semana do nosso plano de estudo tutorado. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tentando fazer os exercícios. É um momento difícil, atípico, mas nós juntos nós vamos enfrentá-lo e vencê-lo, ok? Então vamos lá para a nossa atividade da nossa terceira semana. Vamos lá? Bom, a primeira questão diz assim: um sistema heterogêneo bifásico é formado por três líquidos diferentes, A, B e C. A e B são miscíveis entre si. C é immiscível com A e B. A é mais volátil que B. Bom, pessoal, eu fiz um videozinho falando sobre essa questão de substância miscível ou immiscível, né? E eu vou tentar colocar no canal para vocês darem uma olhada também. Mas o exemplo que eu dei lá foi o seguinte. Olha, água, vamos considerar aí uma mistura homogênea, né? Uma mistura água com sal. O sal, ele solubiliza na água. A açúcar também se solubiliza na água. Então, eu digo que essas duas substâncias, tanto o sal quanto o açúcar, eles são substâncias miscíveis em água, ok? Agora, por exemplo, o pó de café, né? O pó de café, ele não se mistura em água, ou seja, ele é immiscível. Então, aí, um exemplo básico para a gente ver essa relação de substância miscível, que é uma substância miscível, que é uma substância immiscível. Beleza? Então, com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os três líquidos citados no exercício são: letra A, centrifugação e a decantação. Gente, centrifugação não cabe, né? Já dá para a gente descartar. A decantação e a fusão fracionada. A decantação, ok, mas a fusão fracionada não. Né? Filtração e centrifugação, não. Filtração e destilação fracionada. A destilação fracionada poderia para os miscíveis, mas a filtração não. Olha, a decantação e destilação fracionada. Ok, poderia ser, não. É a nossa opção correta, né? Letra E. Então, na atividade 2, acompanhe no material e aí para a gente manter tá bom? A gente manter essa relação tranquila aqui para vocês estarem entendendo o que eu estou falando. Então, vamos lá. Na atividade 2, diz assim: considerando a mistura heterogênea, ou seja, de duas ou mais fases, açúcar mais areia, qual e como seria o processo de separação? Justifique sua resposta. Bom, vamos fazer um esqueminha aqui nesse quadro? Vamos usar esse quadro aqui, olha só. Tá falando o seguinte, que aqui nesse recipiente aqui, tem açúcar, vou ter grãos de açúcar e areia, beleza? Misturado aqui, gente, a areia. Então, olha só, qual e como seria o processo de separação? Bom, primeiro processo, né, gente? Nós poderíamos utilizar a dissolução fracionada, que é o quê? Nós colocaríamos água nesse recipiente e essa água ia dissolver, né, ia solubilizar essa açúcar, beleza? E a areia, provavelmente, ela estaria no fundo do recipiente, né? Então, olha só, é possível separar utilizando a dissolução fracionada, adicionando-se água a esta mistura. Apenas o açúcar seria dissolvido na água, né? Enquanto a areia permaneceria no fundo do recipiente. E para separar o açúcar, né, da água, poderíamos utilizar a destilação simples, né? Depois que nós removesse essa água aqui, porque haveria duas fases aqui, né, de areia e água com açúcar, nós poderíamos, aqui também teria um pouco de presença de água, mas a água praticamente estaria aqui, na parte superior com açúcar, nós poderíamos utilizar a destilação fracionada, né? Desculpa, a destilação simples, para separar a água do açúcar, ok? Então vamos lá para a questão número 3, perdão, vamos lá. Com a adição de uma solução aquosa, ou seja, toda vez que nós falamos de solução aquosa, gente, nós estamos falando de uma solução cujo seu solvente é a água, que vocês já sabem é o solvente universal, né? Então, nessa solução aquosa, uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente três fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é... Então, vamos lá. Vamos fazer aqui
Tá falando então que é uma solução aquosa, então é água, açúcar, misturada contendo querosene e areia também. Então, olha só, alternativa A, filtração, destilação, decantação e destilação. De cara já é a nossa opção correta. Por quê? Bom, filtração, a presença de areia, um método super eficiente para filtrar, e no caso a água e os demais substâncias, e a areia seria a filtração, porque a areia ficaria retida no filtro. A decantação, devido à presença do querosene, né? E depois a destilação para separar essa água do açúcar, ok? Então, alternativa A, ok. Número 4, vamos lá. No acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de... Então vamos lá, olha só. A galera estava no acampamento e achou que a festa tinha acabado, né? E tornou o sal, acabou tudo. Não, vamos lá. Olha só, na letra A diz assim... dissolução, filtração e evaporação. Novamente, já matamos a questão aqui. Olha só, vamos ler de novo lá para a gente pensar junto. No acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Então, adicionando-se água, ou seja, um processo de dissolução, você consegue separar o sal, né? O sal é aquele mesmo esquema que eu tinha colocado na outra questão aqui, gente, olha. Você vai ter areia e sal. Quando você coloca água, você tem um processo de dissolução. Ou seja, esse sal ele vai estar, ele vai formar uma mistura, né, e homogênea, digamos assim, vamos considerando somente essa mistura água e sal, uma mistura homogênea, e lá no fundo do recipiente, por exemplo, vai estar a areia decomposta, né, a areia presa lá no fundo do recipiente, devido à diferença de densidade entre essas substâncias, né. Então, depois que você usa dissolução, ou seja, solubiliza aqui o sal na água, você pode utilizar o quê? O processo de filtração, onde você vai pegar essa água salina, com areia e tudo, passar pelo filtro para reter a areia. E, por fim, para separar o sal da água, você utiliza a evaporação. Portanto, opção correta, letra A. Para finalizar a nossa atividade dessa semana, nós temos a questão 5. Vamos lá, diz assim: uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar essa mistura em seus constituintes puros é... Bom, a primeira questão fala destilação do óleo. Não, gente, não. Destilação definitivamente não vai se aplicar aqui, não. Nesse caso, não. Vai ter opções, depois vai ter a filtração da areia, ok, dissolução do sal e do açúcar em água, ok, mas a questão da destilação do óleo, não. Letra B, dissolução do açúcar e do sal, ok, nós acabamos de ver aqui no quadro o exemplo. Filtração da areia, ok, e decantação do óleo, ok, e recristalização fracionada da fase aquosa, que é a fase que vai ter açúcar. Então, obviamente, não precisa nem ler as outras alternativas, essa é a nossa opção correta. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, sanar as dúvidas. Se vocês ainda tiverem mais dúvidas, e acredito que ao longo desse processo surgirão dúvidas, vocês podem enviar para as nossas supervisoras e elas nos darão um feedback para a gente tentar atender vocês aí da melhor maneira, tá bom? Beijinho, fica com Deus, até a próxima.